Vamos falar um pouco do nosso grupo, o Grupo Risotolândia. É um grupo que já vem constituído desde o ano de 1953. Ele nasceu pelo próprio nome, com um restaurante de origem italiana. Estamos agora já numa terceira geração. Nesse período todo, atualmente estamos com 550 mil atendimentos, temos aí cerca de 4.800 trabalhadores e temos aí uma cronologia, mais ou menos, de quando ele iniciou, que iniciou como restaurante. Em 1978, nós nos transformamos realmente numa cozinha industrial. Quando instalamos aqui na cidade industrial de Araucária, tivemos nosso primeiro cliente, que foi a Lavra, e assim foi um crescimento, principalmente baseado naquilo de 1953, que era a tradição, que era o bem servir, que era o prato atendido na hora própria, lá na época de Dona Senira Gusso. O ano de 78, o ano de 81, já o seu filho, Carlos Antônio Gusso, é quem assume os negócios e transforma aquela atividade daquele restaurante uma atividade mais industrializada na parte de uma cozinha industrial. Esse segmento foi um segmento que foi, na sequência, crescendo. Passamos por várias situações adversas, mas que nos foram positivas, como, por exemplo, aqueles planos econômicos que ocorreram pelos anos de 86, os anos de 90, onde a inflação teve uma disparada de preços muito grande, mas, enfim, a gente sempre enxergou, desse momento, uma forma de oportunidade. E assim foi. Ao longo desses anos, nós tivemos a oportunidade de conseguir a certificação da HACCP e da ISO 2001, que deu um grande poder à empresa, no sentido de garantir a segurança dos alimentos, de dar mais tranquilidade aos nossos clientes. Continuamos, tivemos o reconhecimento, quando tivemos o prêmio do Great Place of Work, para o nosso trabalho, reconhecimento das melhores empresas para você trabalhar. E agora, até no último ano, e pouco tempo atrás, tivemos a criação de uma universidade corporativa e da Risotolândia da Saúde, para que a gente possa realmente dar também um tratamento mais digno aos nossos colaboradores, nessas 4.800 pessoas que aí temos. Tivemos sempre uma visão maior, que nós temos que garantir que todos os brasileiros tenham uma alimentação saudável ao longo de suas vidas. O nosso ramo da alimentação está muito ligado ao ramo da saúde, que quer queira ou quer não, a alimentação faz toda a diferença na educação de uma criança para que ela possa ter uma melhor condição de estudo, um melhor aproveitamento e que também ela tenha uma boa saúde. Então, para nós, essa ligação é muito próxima. Você ter uma boa alimentação e propiciar uma saúde diferenciada, uma saúde melhor. Por isso que nós, atuando desde as crianças que estão nos CMEs, nos centros de educação, passamos ao longo das escolas, fomos para a sua vida adulta e hoje já chegamos até na melhor idade, vamos dizer, naquelas casas hoje que temos aí para trabalho. Tanto é que hoje nossa empresa está num ranking servindo já hospitais, as escolas públicas, as escolas privadas, as empresas de uma maneira geral, que foi onde iniciou o nosso trabalho, a parte dessas creches, a parte, às vezes, de grandes obras de caráter temporário e no meu negócio, já pela minha idade, que seria o Senior Living, no caso. Você ter uma alimentação adequada, balanceada, já numa casa onde você possa ter uma boa vida para a sequência. Estamos hoje atuando na área do Brasil, já atuamos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, lembrando que começamos por Curitiba, Araucária no Paraná, e daí fomos para esses estados, chegamos a São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Minas Gerais e agora, mais recentemente, fomos para o Mato Grosso do Sul. Temos hoje a nossa central de distribuição, a nossa central de produção situada em Araucária, temos centros de distribuição em Santa Catarina, em São Paulo, estamos por abrir um novo centro de distribuição em Minas Gerais. Vamos entrar agora no que é o nosso case, que seria o efeito da pandemia. Algo que chegou de surpresa, algo que veio com uma bola, que em questão de 2 meses estava instalado o mundo afora. Uma situação que eu e muita gente não vivenciou, só tivemos uma situação com pandemia nos anos de 1920, 1930, e lá estávamos nós com aquilo em nossos negócios, em nosso dia a dia, em nossa saúde e outras coisas. Algumas das causas, algumas das consequências.
Do dia para a noite, uma queda de 50% do faturamento já no primeiro mês. No nosso segmento, no segmento de aulas, nós tivemos uma paralisação total das aulas. Tivemos nas indústrias, no comércio, os trabalhadores entrando na parte do home office. Tivemos as nossas linhas de produção, tiveram que ser paralisadas nesse instante, porque a produção diminuiu muito. E tivemos também uma situação de aumento de desigualdade econômica, voltando com a situação da fome e a miséria. O que fizemos nós nesse período? Não nos acomodamos, trabalhamos em algumas oportunidades que a gente pôde constatar e agir. As próprias ações sociais, pela própria histórico da empresa, lá da dona Cirira, do seu Carlito, que sempre foram muito ligados a esse pessoal. Atuamos também em oportunidade em hospitais de campanha, tivemos também alguma coisa sendo feita para o trabalhador que estava em casa, e trabalhamos com os kits de alimentação. Falando um pouco mais de cada caso desses, na parte de ações sociais, nós fizemos uma campanha interna, naquele momento, que foram nos meses de março, abril, foi até maio e junho, onde tomamos uma decisão de fornecer alimentação e doar uma alimentação cada alimentação que era doada para uma pessoa, nós fornecíamos outra. Com isso, nós conseguimos aí atender um público de 15.500 refeições para as comunidades carentes. Tivemos a ajuda para essa distribuição de 4 associações. Foi um momento que tivemos a Turma da Sopa e outras entidades junto, que vimos o quanto faz a diferença aquele simples prato de comida, composto de um arroz, um feijão, de uma carne e um legume, que nessa hora fez tanta diferença para essa gente sofrida. Foi um lado muito bom, foi um lado nosso, onde os nossos colaboradores participaram junto no dia a dia, se envolveram, e que trouxe para essas comunidades atendidas uma situação, pelo menos, de conforto, nem que seja temporário, mas assim o foi. E acho que as atividades das empresas de refeições coletivas, quer queiram, quer não, elas também têm que dar um pouco de si. Lógico que o governo é o principal responsável, mas se as empresas não fizerem nada, as coisas ficam paradas. Enfim, seguimos, fomos como oportunidade em hospitais de campanha. Na parte dos hospitais de campanha, a gente subiu o Brasil, fomos lá para o Nordeste, tivemos uma oportunidade no Ceará, onde começamos atendendo um hospital e acabamos indo para um hospital de campanha que, na época, acho que pelas notícias todas vocês viram, foi montado dentro do estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, onde nós montamos toda a infraestrutura no sentido de equipamentos, fogões, caldeiras, fornos combinados, utensílios, e atendemos lá por um período de 3 ou 4 meses, uma estrutura que tinha 204 leitos e que posteriormente foi ampliado em mais 200. Para isso tudo, foram feitos 27 dias para a construção dessa área que foi feita pelo governo do estado e a implantação completa do hospital e cozinha que foi feita por nós. Foi uma experiência, vamos dizer, muito boa, até porque nós estamos também trabalhando nesse mercado de hospitais. E foi muito bom ver aquelas pessoas doentes e você estar ali próximo, dando um apoio. Até que vocês veem nessas embalagens, as mensagens dos nossos profissionais, tudo vai ficar bem, vai passar logo, e assim foi. Eu acho que foi um momento de conforto, além da oportunidade de negócio. A outra situação que deu para se criar na época, e que estamos hoje dando continuidade, é a alimentação do trabalhador em casa. Vendo que nas empresas estavam com o trabalho de home office, mas as pessoas precisariam de alimentação. Então, foi desenvolvido alguns pratos aqui internamente, que são uma marmita, que é um trabalho congelado, um prato congelado, que aquece em forno de micro-ondas por 10 minutos, e você tem uma alimentação pronta, balanceada. Então, alguns exemplos, a gente fez o barreado, que é o barreado tradicional, acompanhado de arroz e carne, fizemos o empadão de frango, que acompanha o molho, uma série de coisas, o escondidinho de carne, o escondidinho de frango, a feijoada, a própria feijoada entrou, e o frango com legumes, que foi um prato que a gente conseguiu fazer chegar nesses trabalhadores de home office, e estamos com esse produto, porque provavelmente tenhamos ainda um período maior desse home office, e algumas coisas até de algumas empresas veio para ficar. Então, é mais uma oportunidade que a gente viu de entrar nesse mercado. Fomos colocando mais arroz, mais água no feijão, mais arroz, para que a gente pudesse produzir esses pratos diferenciados aí. Na sequência, entramos realmente na parte dos kits de alimentação. O kit de alimentação só foi possível pela paralisação das escolas, principalmente as escolas públicas. As escolas públicas,
Elas ficaram sem as aulas, mas tem as crianças. As crianças recebem diariamente, quando estão em escola, uma merenda escolar. Essa merenda escolar tem uma verba do governo federal, que vem do Programa Nacional da Alimentação Escolar, e tem a contrapartida do município ou do estado que faz a gestão. Com essa situação de ter essa verba, das crianças não poderem ir para a escola, estar em ensino remoto, viu-se uma possibilidade que foi discutida junto às prefeituras e ao estado que nós atendíamos na época, de você transformar isso num kit básico, composto de arroz, feijão, a parte do óleo, a parte do açúcar, a parte do leite em pó, a parte do macarrão, e entramos até com itens de hortifruti. E isso foi um sucesso muito grande. Tanto é que nós iniciamos isso em março de 2020, já no ano passado, já distribuímos desses kits mais de 12 mil toneladas de alimentos, mensalmente, mais ou menos em números médios, até porque continuamos ainda com esses kits, que as escolas não voltaram ainda estão com ensino híbrido, não voltaram do ensino normal. A previsão é que vá até o final de 2021 dessa forma. Já temos aí praticamente 200 mil kits entregues em 369 unidades escolares. Nós atendemos aí o município de Blumenau. De agosto até dezembro, foram 72 mil kits entregues em 123 unidades escolares. Já aqui mais na nossa região, Curitiba e Paranaguá, foram 93 mil kits de base seca. Como comentei, muda mês a mês, mas eu sempre contei o básico, que é o arroz, o feijão, o leite em pó, o óleo, o macarrão. E cerca de 93 mil kits de hortifruti. Isso foi uma surpresa muito grande, que deu um colorido bonito e que deu uma satisfação maior para os pais dos alunos e para as crianças. Esse kit de hortifruti, ele contém 2 frutas da época, e 3 tipos de verduras. São mais ou menos, dá uns 2 ou 3 quilos, mais ou menos, de produtos que são entregues. Para vocês terem uma ideia, nesse período que nós estávamos parados, nós trabalhamos mensalmente cerca de 5 dias na montagem desses kits, que envolvem aí uma produção de hortifruti de 2 mil kits montados por hora. A base seca tem 1.200 kits montados por hora. Envolvemos mais de 200 profissionais na montagem e mais cerca de 120 profissionais que foram envolvidos na logística, na distribuição. Temos aí cerca de 50 caminhões envolvidos na operação diária, são 50 endereços diariamente atendidos e 186 mil kits de alimentação que são entregues em 5 dias. 12 milhões e 500 mil unidades de produtos, como o arroz, o feijão, o macarrão, a farinha, o fubá, leite, óleo, sal, produtos básicos mesmo. E outra coisa importante, são os produtos, muitos deles vindo da agricultura familiar, que estão presentes em todas as cestas. Isso foi um apoio à economia local, porque naquele momento inicial, principalmente quando deu aquela paralisação, eles tinham também, tal como nós, empresas, sofreram o mesmo baque. E quando viu-se nessa oportunidade de produzir, você via o sorriso estampado no olho do fornecedor, você via o sorriso estampado em nossos funcionários que estavam em casa e foram chamados para o trabalho, você via a alegria daqueles pais, daquelas crianças de estarem recebendo aquele produto. Foi praticamente como se fosse realmente uma grande festa naquele momento, para que nós, vamos dizer, como empresa, tivemos o nosso negócio preservado de alguma forma, haja visto que conseguimos manter os faturamentos ao longo desse período, com esses verbas que vieram do kit de alimentação, também com os produtos, com os pratos prontos, com a própria situação nossa lá no hospital, em Fortaleza, que a gente foi atender. Enfim, eu acho que a pandemia, ela trouxe e traz para o mercado oportunidades, tal qual quando comecei a falar da Risotolândia, que teve a oportunidade de crescer lá atrás, nos planos econômicos. O que a gente vê? Não adianta sentar e ficar chorando, as condições acontecem. Infelizmente, essa situação é mais grave. Temos aí quantas pessoas que já se foram, quantas pessoas que foram infectadas pela doença. Graças a Deus, agora já com a vacinação chegando, parece que estamos já vendo que tem perto de um fim. Pelo menos as histórias mais graves, as mortes estão com um número bem em queda, em redução. E assim esperamos que aconteça e que continue dessa forma. Esperamos que 2022 já seja um ano que a gente entre de uma forma mais voltando à normalidade. Mas as oportunidades surgem, as oportunidades aparecem. E nós somos uma empresa que está aí para se reinventar no dia a dia.
E creio que se a gente tivesse que falar para todos uma mensagem hoje, principalmente no segmento de food service, é justamente isso, é a reinvenção. A alimentação, ela vai ser necessária enquanto a gente for vivo, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai precisar da alimentação. Então, é um negócio seguro. Só que é um negócio que você tem que ter a segurança. Por isso, o nosso esforço sempre em busca das certificações de qualidade, de garantia da produção dos alimentos, o nosso esforço em busca de termos o nosso pessoal da base, os nossos colaboradores muito envolvidos com a operação. Somos uma empresa que emprega, o nosso segmento emprega muitos colaboradores, damos emprego para muita gente e temos uma responsabilidade, alimentar e alimentar bem aonde nós estivermos, Brasil adentro, Brasil afora. Eu acho que essa é uma grande situação. Das vezes, das crises, surgem as oportunidades. Eu acho que nós somos um pequeno exemplo no meio de uma série deles. Agora eu passaria, na sequência, a mostrar um pequeno vídeo que nós fizemos dessa montagem. Carlos Humberto, pode deixar que o vídeo eu vou passar por aqui, para que o pessoal consiga ter acesso ao áudio e vídeo, tá? Só um pouquinho. Ok. Após o vídeo, fico à disposição para perguntas. E agradeço, por enquanto, por vocês terem nos ouvido e ter dado essa oportunidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito legal a fala do seu Carlos Humberto, colocando para a gente bastante otimismo, né? Por mais complicado que seja o momento, a gente não pode baixar a guarda, né? Levantar a cabeça e enxergar oportunidades. Mas vamos lá, temos algumas perguntas aqui já no chat, e eu vou colocando algumas, né? Tem bastante coisa. Pessoal, dá para a gente fazer algumas perguntinhas, se vocês quiserem
ir escrevendo. Eu estou aqui com o chat aberto, vamos lá. Bem-vindo a todos. Empresário top. Ó, tem elogios aqui também, hein, seu Carlos Humberto. A Universidade Corporativa, tem bastante elogios. Que trabalho bonito. Puxa, que estrutura para atender esses hospitais. Bom, tem uma pergunta aqui que é da nossa amiga Cirlei. Como foi o desafio de tratar com a equipe no momento da pandemia? Bem lembrado. Nós, graças a Deus, conseguimos manter os empregos, tá? Por um período de até de 6 meses, tivemos o apoio do governo federal na época, com aquela parte da suspensão de contrato, algumas coisas assim. Não conseguimos manter isso por um longo tempo. Por outro lado, nós, quando fizemos essas rescisões, foi com uma garantia do retorno dessas pessoas assim que retomassem as atividades. Aí, em Santa Catarina, é um exemplo típico do que ocorreu. As pessoas ficaram fora, no entanto, naquele momento, elas conseguiram levantar o seu auxílio de seguro-desemprego, tiveram a indenização que propiciou a elas ter ali cerca de 5 a 6 salários, que deixou elas não confortáveis, com uma situação de não passar um aperto. E quando reiniciamos as aulas, retomamos com essas pessoas. Lógico, as pessoas internamente assustadas no primeiro instante, com aquela situação de pandemia, tivemos que passar todos esses ensinamentos, aquilo que chegava a nós também, uma nova vida, conviver com o álcool gel, conviver com a máscara, conviver com todos os cuidados, mas foi bom até porque a nossa ação dos kits, dos hospitais, foi uma coisa assim que ocorreu rapidamente. Então, com isso, a gente conseguiu manter as pessoas envolvidas, junto com a gente e junto com o nosso propósito. Até por isso que eu citei, que quando a gente chamou eles para voltar ao trabalho, para fazer esse trabalho com os kits, foi um trabalho, assim, de sorriso no rosto, né? Muito bom. Ó, temos uma outra aqui, da Lígia Cunha. Essa linha de congelados está disponível para comercialização? Sim. Desenvolvemos já uma marca própria, estamos começando as divulgações dela, e provavelmente esse produto vai ser encontrado em supermercados a questão de uns 2 ou 3 meses para frente aí. E talvez tenhamos também alguma coisa já para os nossos clientes próprios, né? É uma situação que veio do mercado que a gente fez numa hora que era uma hora problemática, mas que acredito que tem um bom mercado pela frente. Cerca de 2 meses ou 3 meses, mais tardar no início de 2022, ele já vai ser visto nos supermercados. Muito bem, muito legal. Ó, a Carla colocou aqui, né, kit hortifruti e a logística para isso. Como é que fica essa logística, né? O que a gente tem aqui nessa unidade central da Araucária, pelo que a gente fez ao longo dos tempos, a gente criou uma unidade não só com as cozinhas, que produzem a merenda para Curitiba e para São José dos Pinhais, que é uma modalidade transportada, mas também nos propiciou a gente criar áreas. Nós temos hoje aqui dentro uma unidade frigorífica, uma área de massas e confeitaria, onde produz os pães, os bolos, até pela própria tradição da empresa, né? E temos uma área do SEASA, onde a gente tem hoje já o contato direto com os produtores rurais, eles fazem entregas diárias aqui, a gente garante a compra, eles fazem a produção, então isso, de certa forma, facilitou para você ter acesso ao produto. E a montagem é aquela correria que vocês viram no caminhão, não em tanta velocidade, mas é uma linha de produção. Desde que o produto tenha qualidade, a gente consegue ter qualidade com esses nossos parceiros, a montagem vai fácil. Aí depois a distribuição é feita pelos veículos, que são veículos próprios, no caso. Então você tem aí uma base de 1 semana, mais ou menos, para fazer a entrega. São divididas as escolas, que dá aquele volume de 50 escolas por dia, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. É uma coisa dinâmica, porque você está entregando, ao mesmo tempo tem alguns kits de alguns pais que não retiram, você tem que no dia seguinte retirar. É um envolvimento grande, é uma logística, foi um desafio, mas foi um desafio que está continuando e que está indo bem. Muito bem. Ó, temos mais uma pergunta aqui bem interessante do Henrique Barros Oliveira. Carlos, boa tarde. Essas oportunidades que criaram novos serviços estariam no mercado se não houvesse esse aperto imposto com a pandemia? Algumas coisas sim. Por exemplo, o prato congelado já era algo que a gente vinha trabalhando com essa ideia de ser colocado no mercado. A entrada nos hospitais, idem. No entanto, os kits foi uma oportunidade surgida em função dessa necessidade. Não tem como se dizer que isso veio para ficar. Vai ficar se permanecer o ensino híbrido. Aí tenho certeza que o Estado, o município, vai ter que continuar fornecendo a merenda de uma forma ou outra. Mas os demais são processos que vieram, que agradam, e eu acho que tem alguns concorrentes nossos que estão também trabalhando nesse sentido. Até tem um exemplo que nós fizemos também com esse prato pronto. Trabalhamos com a Uber Eats, também acho que isso foi em março, abril do ano passado, a Uber Eats fez conosco, fez com outras empresas,
que é justamente seria a hipótese, um desafio, de você ter um preço acessível. Nós chegamos a vender, na época, um prato como esse a cerca de 10, 11 reais. Um preço que viabilizava bem para uma pessoa que estava em casa se alimentar com qualidade e com quantidade suficiente e bem balanceada. São coisas, são as oportunidades que existem, né? Muito bem, muito bem. Ó, tem mais uma aqui. Pessoal, eu não vou conseguir fazer todas, eu estou gostando de ver como vocês... Ó, a Daiane colocou, essa empresa, nesses 15 anos que estou nela, que legal, né? A Daiane está aí, provavelmente colaboradora da Risotolândia, muito bacana. A Cirlei colocou maravilha, a Carla está aqui, né, colocando algumas informações. Tem uma pergunta bacana aqui do pessoal da Webfood, que são nossos parceiros, tá? Então, pessoal, continua fazendo pergunta, porque mesmo que a gente não consiga colocar todas na tela, depois a gente pode encaminhar para eles, para responder, eu acho que vai ser bem legal. Webfood, boa tarde, Carlos. Como a tecnologia deu sustentação a todas essas mudanças que ocorreram em alta velocidade? Desafio, que nem vocês, a Nexo, estão criando esses sistemas cada vez mais, vamos dizer, informatizados, nós também. Nós criamos um app, aqui no caso, para fornecer esses pratos dentro dos nossos clientes, que ele faz a escolha pelo próprio sistema do app, e você tem daí a condição de produzir o produto e entregar para ele naquele tempo determinado. E fora isso, todo o sistema de tecnologia para funcionar, que essas rotas nossas todas fossem feitas com a procura das escolas, porque não houvesse atrasos nem nada. E a nossa produção hoje também depende muito. Praticamente, ele pode dizer hoje, se você não tiver informática junto com você trava todo o seu sistema. São oportunidades. Nós, vamos dizer, eu, por exemplo, já na minha idade, tenho um pouco de dificuldade em entender, mas vejo que os benefícios que são trazidos são muito grandes. A gente não vive mais sem a tecnologia. Muito bom. Carlos Alberto, eu quero muito te agradecer aqui pelo tempo que você desprendeu conosco, assim, desde o primeiro momento que a gente começou a conversar, né? Você estava sempre muito aberto a vir falar, a vir entregar um pouquinho de experiência, de conteúdo. Então, quero agradecer o tempo, foi muito legal a sua presença aqui conosco, que eu tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante, tá? Agradeço a oportunidade, espero que tenhamos mais oportunidades de discutir e estamos aí. O que nós queremos é um país cada vez mais desenvolvido, melhor, e lembrando sempre, a alimentação está muito ligada à área de saúde. Vamos por lá, e parabéns para vocês pelo desenvolvimento desse evento, dessa possibilidade, que continue assim, esse é o segundo, que vai para o terceiro e vai para o quarto. Muito obrigado a todos por terem nos ouvido aí. Carlos Humberto, como é que o pessoal te encontra aí? O senhor está no LinkedIn, né? E como é que o pessoal também fica sabendo um pouco mais sobre a Risotolândia, sobre o grupo Risotolândia? Nós temos o meu LinkedIn particular e temos também os nossos sites, né? O www.risotolândia.com.br, temos a página no Facebook e temos a página da Risotolândia no LinkedIn. Essas perguntas que estão sendo endereçadas a você, se você puder fazer a gentileza de nos encaminhar, nós responderemos uma a uma. Ok? Ótimo, maravilha. Muito obrigado pelo tempo, foi muito legal. Grande abraço, até a próxima, tá bom? Obrigado a todos. Um abraço.